Caríssimos irmãos de fé, nós estamos hoje aqui continuando a nossa reflexão sobre os lugares do encontro com Cristo. Nós já fizemos uma breve introdução, dissemos mais ou menos o contexto do documento de Aparecida, apresentamos o primeiro lugar do encontro com Jesus Cristo, que foi a igreja, e hoje nós vamos trazer aqui o segundo lugar do encontro com Cristo, apresentando 3 pontos importantes no documento de Aparecida. O lugar do encontro com Cristo que nós apresentamos hoje é precisamente a Sagrada Escritura. Escutemos o que diz os números do documento. O primeiro número de hoje, que trata deste tema, é o número 247, ou parágrafo 247. Encontramos Jesus na Sagrada Escritura, lida na Igreja. A Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, é escrita por inspiração do Espírito Santo. É com a tradição fonte de vida para a Igreja e a alma de sua ação evangelizadora. Desconhecer a Escritura é desconhecer Jesus Cristo e renunciar a anunciá-lo. O cristão não pode deixar passar despercebido a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Desconhecer, ignorar, não saber do que se trata a palavra de Deus, a Escritura, é desconhecer Jesus Cristo, a palavra eterna do Pai que se fez carne. E renunciar, dizer não a anunciá-lo. Daí o convite do Papa Bento XVI, ao iniciar a nova etapa que a Igreja Missionária da América Latina e do Caribe se dispõe a empreender, a partir desta 5ª conferência em Aparecida, é condição indispensável o conhecimento profundo e vivencial da Palavra de Deus. Por isso é necessário educar o povo na leitura e na meditação da Palavra, que ela se converta em seu alimento, para que, por experiência própria, vejam que as palavras de Jesus são espírito e vida. Citação de João, capítulo 6, versículo 63. Do contrário, como vão anunciar uma mensagem cujo conteúdo e espírito não conhecem profundamente? É preciso fundamentar o nosso compromisso missionário e toda a nossa vida nesta rocha da Palavra de Deus, diz este número do documento de Aparecida. Muito importante estudar a Palavra de Deus, meditar a Palavra de Deus. Para isso é preciso que se multipliquem os círculos bíblicos, se multipliquem os grupos de estudo, também as escolas de teologia para leigos, a prática da Lexio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus, que em seguida o documento vai falar. Continuo a leitura. Número 248. Faz-se, pois, necessário propor aos fiéis, propor aos católicos, aos cristãos, a palavra de Deus como dom do Pai para o encontro com Jesus Cristo vivo, caminho de autêntica conversão e de renovada comunhão e solidariedade. Essa proposta será a mediação de encontro com o Senhor, se for apresentada a palavra revelada, contida na Escritura como fonte de evangelização. Os discípulos de Jesus desejam alimentar-se com o pão da palavra. Querem chegar à interpretação adequada dos textos bíblicos, porque é bem verdade que existe muita interpretação inadequada por aí. Querem chegar a esta interpretação adequada e empregá-los como mediação de diálogo com Jesus Cristo e a que sejam a alma da própria evangelização e do anúncio de Jesus a todos. Por isso, a importância de uma pastoral bíblica, entendida como animação bíblica da pastoral, que seja escola de interpretação ou conhecimento da palavra, de comunhão com Jesus ou oração com a palavra, e de evangelização inculturada ou de proclamação da palavra. Isso exige, da parte dos bispos, em primeiro lugar, dos padres, em segundo lugar, dos diáconos, em terceiro lugar,
e ministros leigos da palavra. Quarto lugar, uma aproximação à Sagrada Escritura que não seja só intelectual e instrumental, mas com coração faminto de ouvir a palavra do Senhor. É preciso que os fiéis, de um modo geral, vejam uma motivação, e mais que ver, sintam, de fato, uma motivação que parta dos seus bispos, dos seus padres, dos seus diáconos, das suas lideranças e principalmente aqueles que no seio da comunidade são chamados ministros da palavra de Deus. O último número que trata sobre este assunto é o número 249. Entre as muitas formas de se aproximar da Sagrada Escritura, existe uma privilegiada a qual todos somos convidados: a Lectio Divina, ou leitura orante da Palavra de Deus. Essa leitura orante, bem praticada, conduz ao encontro com Jesus Mestre, ao conhecimento do mistério de Jesus Messias, à comunhão com Jesus Filho de Deus e ao testemunho de Jesus Senhor do Universo. Com seus 4 momentos, a leitura, a meditação, a oração e a contemplação, a leitura orante favorece o encontro pessoal com Jesus Cristo, semelhante ao modo de tantos personagens do Evangelho. Nicodemos e sua ânsia de vida eterna, a samaritana e o seu desejo de culto verdadeiro, o cego de nascimento e seu desejo de luz interior, Zaqueu e sua vontade de ser diferente. Todos eles e muitos outros, graças a esse encontro, foram iluminados e recriados, porque se abriram à experiência da misericórdia do Pai, que se oferece por sua palavra de verdade e vida. Não abriram o coração para algo do Messias, mas ao próprio Messias, caminho de crescimento na maturidade conforme a sua plenitude, processo de discipulado, de comunhão com os irmãos e de compromisso com a sociedade. Então, diante dessa afirmação do número 249, que está ligado aos números precedentes, nós não podemos deixar passar despercebida essa riqueza da igreja de séculos, né? Porque esse costume da leitura orante da palavra de Deus é praticamente tão antiga quanto a igreja, provém lá dos primeiros monastérios, uma forma de ler a palavra de Deus, não simplesmente como quem lê um jornal, mas quem lê rezando com a palavra de Deus e tirando daí os frutos necessários para se abastecer de Deus e para poder fazer um encontro pessoal com Jesus Cristo. Então, existem passos nessa leitura orante da palavra de Deus, momentos que devem ser observados. E aqui eu faço uma motivação a você que me acompanha no meu canal para que você monte um grupo de estudo, chame seus amigos, chame pessoas que entendem do assunto, convide talvez um catequista ou um padre que você encontrar disponível, um religioso, enfim. Convide alguém que conheça o método de leitura orante para que ele possa ensinar para você. Para que de fato você aprenda a rezar com a palavra de Deus, fazer essa leitura orante, eu posso explicar aqui muitíssimas vezes, posso gravar um vídeo aqui explicando os passos da leitura orante, mas não será suficiente do que se você, junto com um grupo, fizer essa experiência. Uma experiência que é forte de oração e que você vai fazer, fazendo essa experiência, você vai descobrir a riqueza que é não simplesmente ler como quem lê um artigo, como quem lê um livro qualquer ou como quem lê um jornal. Você vai descobrir como rezar com a palavra de Deus. E os passos que você deve aprender: leitura, meditação, oração e contemplação. Estes 4 passos, dentro de mais ou menos 1 hora
você consegue rezar com a palavra de Deus e levar para a sua vida uma mensagem muito profunda e, de fato, fazer o encontro com Cristo. Mas eu repito, é preciso querer, é preciso se motivar, motivar outras pessoas e convidar alguém para lhe ajudar a iniciar esses passos. Depois que você pegar o jeito de rezar, seguir estes passos da leitura orante, você vai ver que a sua vida diária, a sua vida de encontro com Deus, por meio da palavra de Deus, vai dar um salto assim gigantesco, um giro de 360 graus no seu conhecimento da palavra de Deus, no seu aprofundamento do mistério de Jesus Cristo, na sua intimidade com Deus, na sua vida de cristão, e consequentemente você vai poder dizer: eu agora, depois que aprendi a fazer a leitura orante da palavra de Deus, eu me encontrei com Jesus Cristo muito mais intimamente. Meus caríssimos irmãos de fé, né? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e espero que de fato vocês busquem, se interessem para descobrir, aprender e praticar este método da leitura orante da Bíblia, um caminho para o seu encontro pessoal com Jesus Cristo. Até breve.